Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Meu irmão, minha irmã em Cristo, aqui é a professora Vilma. Você acha, quero falar com você que acha que não tem talento para aprender inglês. Se você acha que não tem talento, fica aqui comigo até o final, certo? E aproveita para deixar o seu like. Se você acha que eu estou indo no caminho certo, para te direcionar à fluência no inglês, ao mesmo tempo que você cresce em fé, descobrindo como as histórias da Bíblia podem ajudar você a destravar o seu inglês. Então, vamos lá. Porque hoje, eu quero que você descubra que você pode desenvolver habilidades até então desconhecidas. É isso mesmo, e para isso, eu vou fazer um evento chamado A Semana Inglês para Cristãos. Você não pode perder. E lembre-se de que ser fluente em inglês, para colher esses benefícios, você não precisa ainda ser fluente. Quem sabe você já tenha conhecimento suficiente para passar numa prova de inglês. Quem sabe conseguir aquela pontuação mínima para um teste para você ser promovido, fazer o seu mestrado, o seu doutorado ou aquele curso que você tanto almeja no exterior. Eu tenho certeza de que o conhecimento do inglês vai te permitir a realizar muitos sonhos muito além do que você pensa ou imagina. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha só, eu pude morar em Londres, trabalhei em 2 escolas de inglês, rodei o mundo participando de congressos na área de educação internacional. No Brasil, trabalhei em áreas internacionais de grandes multinacionais, trabalhei nos maiores eventos esportivos do mundo. A Copa do Mundo de 2014, sediada aqui no Brasil, e as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, na cidade maravilhosa onde eu resido. E aos 24 anos, eu que me preparava para passar férias lá no Nordeste, de repente acabei em Londres. Suddenly, de repente. Porque com Deus é assim. Basta ele mover uma peça para tudo mudar. E você não tem ideia do poder que você tem dentro de você. Lembra de Moisés? Ele estava cansado de liderar aquele povo que murmurava, meu Deus, o tempo todo, queria até tirar a sua vida. Mas o Senhor lhe disse: ajunta-me 70 homens anciãos de Israel, que sabes, creio, que são anciãos do povo e seus oficiais, e traga-os aqui para mim, para a congregação. Então eu descerei e ali farei contigo. E eu vou repartir sobre o Espírito que está em ti, eu vou dividir entre esses 70, para que eles te ajudem. Percebam que o Senhor não disse que ia dar uma unção nova àqueles 70 homens, mas que ele ia repartir do Espírito que estava sobre Moisés. Moisés não tinha nem ideia. Assim acontece com você. Você tem o poder de desenvolver novas habilidades. Todos nós podemos desenvolver novas habilidades. E você que acha o inglês é muito difícil, que o inglês não é para você. Você sabia que não são os mais talentosos que se tornam fluentes em inglês? Não, é isso mesmo. Eu digo isso por experiência no campo de batalha. Aqueles que se tornam fluentes em inglês são os mais dedicados e os mais focados. Sabe por quê? Porque os mais talentosos, eles acabam caindo na própria armadilha. Porque eles acham que têm facilidade para aprender e aí eles não se esforçam, não se dedicam tanto. Então, aquelas pessoas determinadas, focadas, ainda que tenham mais dificuldades, são essas pessoas que vão chegar à fluência no idioma. Eu gostaria de te contar uma história. Nesses 26 anos trabalhando em multinacionais e lecionando inglês, essa história se repetiu muitas e muitas vezes. Aparecia uma vaga para promoção. Muito bem, a política da empresa dizia que candidatos internos e externos
poderiam concorrer à mesma vaga. Poxa, isso é muito bom. Mas você sabe que quando havia candidato interno e externo com as mesmas qualificações, com a mesma experiência, qual era o critério de desempate? O inglês. E nem precisava ser fluente. Bastava que um deles tivesse um bom conhecimento do idioma para ficar com a tão sonhada vaga. Você sabe que o que pode motivar você a aprender inglês e ficar firme nesta caminhada está dentro de você. Motivos, eu tenho certeza que não te faltam. Então, achar que o inglês não é para você, achar que você não tem talento para aprender, achar que você já passou da idade, tudo isso são crenças limitantes. Se entregue nesse processo de aprendizado. Aprenda a apreciar o processo. Você sabe que outro dia eu escutei de um estudioso do inglês que disse o seguinte: o inglês, o aprendizado do inglês é muito mais uma jornada do que um destino. Exatamente. Porque você tem que focar em você melhor a cada dia, certo? E a cada dia mais você vai desenvolvendo essas habilidades que você acredita que não tem, mas que aos poucos o Senhor começa, né, desenvolver habilidades que a gente nem sabia que tinha. E aí você vai crescendo um pouco a cada dia, o seu entendimento vai aumentando, assim como o entendimento da palavra, né? A gente cresce em entendimento da palavra, quanto mais a gente se expõe à palavra, mais a gente cresce em entendimento da palavra. Quanto mais a gente escuta a palavra, mais a gente cresce em fé. E com o inglês também é assim. Quanto mais você se expõe ao idioma, principalmente ouvindo, né, você vai desenvolvendo as suas habilidades. O seu cérebro começa a entender como a estrutura do idioma funciona. Como os sons que num primeiro momento parecem tão estranhos, começam a fazer sentido para você. Tá? Então não percam o evento Semana Inglês para Cristãos, de 18 a 24 de outubro, onde vocês vão aprender como vocês podem alcançar a fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Vamos então ao nosso exercício bíblico de hoje? Vamos lá? Hoje eu vou trabalhar com números 23, 19 e 20. Numbers 23, 19, 20. Então, a beleza dessa metodologia da gente estudar com a Bíblia, né? Porque quando você está estudando, né? Quando você está estudando ali num curso geral, a gente vai caminhando aos pouquinhos de acordo com o seu nível de conhecimento. Só que quando a gente vai para o estudo bíblico, a gente está sendo exposto ao inglês real, original, né? E aí você consegue ver estruturas que no curso normal você ainda não viu, mas aí você vai ficando cada vez mais familiarizados com essa estrutura. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. Firme. Porque com Deus é assim. Sim, sim, não, não. Né? Lembra? Tem aquela coisa que ele não gosta de crente, né? Crente morno. Ou é quente ou é frio, ou é sim ou é não. Vamos mais uma vez, boa noite, Ademir, vamos mais uma vez a gente ler, para a gente incorporar mais uma vez aqui no português, né? Para ter o contexto bem claro nas nossas mentes. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir?
Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Muito bem. Vamos ao inglês. God is not human, that he should lie. Not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. Firm. Again. Eu acho que eu tô com um problema aqui nas minhas luzes. De vez em quando elas vão piscar aí um pouquinho, tá? God is not human that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot change it. Period. Ponto final. Certo? Então vamos lá. Para a gente entender aqui um pouquinho desse contexto, Números 23. Essa história, na verdade, começa em Números 22, né? So this is history, yeah? In English they say story, né? Em português agora a gente, né? Agora é tudo história. But in English you have history and you have story. Então, the story here begins in Numbers 22, right? In chapter 22. E nós temos aqui dois personagens centrais aqui nessa história, aqui nessa conversa, né? Então, na verdade, aqui é uma conversa entre Balaão, o falso profeta, e Balaque, que é o rei de Moabe, né? Então, o que acontece? Balaão, que é conhecido como falso profeta, é assim que a Bíblia o classifica, certo? Embora ele conversasse com Deus, ou Deus se comunicava com ele, porque existem mistérios que nós não temos a revelação, né? Por que ele era considerado falso profeta? Porque, na verdade, ele é lá da região da Babilônia, não é? Daquela terra pagã, né? Onde eles adoravam os falsos deuses, né? Amante da idolatria, né? E aí, então, aí ele era considerado falso profeta por isso. E outra coisa, porque o profeta verdadeiro, né? Ele se doa, né? Ele está servindo a Deus e ao povo, né? E não era o caso de Balaão, porque ele fazia por dinheiro, né? O profeta verdadeiro não faz por dinheiro, né? E Balaque, o rei de Moabe, ele avistava aquele povo de Israel, né? Que tinha deixado o Egito, e eles tinham acampado ali perto de Moabe. Então ele, o rei, ele ficava avistando aquele povo numeroso, e ele começou a ficar incomodado com aquela situação. Ele começou a ficar temeroso, né, pensando que talvez um dia aquele povo pudesse invadir Moabe, né? Então, como eles eram muito numerosos, ele falou, não, eu não vou ter condições de combatê-los, né? Então, eu vou tentar resolver essa situação antes. E aí ele teve essa ideia, né, de ir ter com Balaão para pedir que Balaão amaldiçoasse aquele povo, o povo de Israel. Right? So what is the story then? Balaam, yeah, the false prophet, right? He was considered the false prophet because he was from Babylonian area, right? And also, he wasn't a servant. Yeah, whatever he did for money, right? And Balak, the king of Moab,
was very worried with the people from Israel because they were camping near his land, and he noticed there were too many, many people there. Very good. So he was afraid of being invaded. Ok, então ele chegou, mandou alguns emissários a ter com Balaão, para contratar os seus serviços. Na verdade, ele era muito mais conhecido como um mago, um adivinhador, mas ele é descrito como falso profeta. Muito bem, e aí ele recebeu lá os emissários que nós temos uma missão para você. Nós queremos que você amaldiçoe o povo de Israel, porque nós temos medo, eles estão em grandes números ali. E ali, lógico, e trouxeram muito dinheiro para pagar por esse serviço. E é lógico que Balaão estava muito interessado, Só que ele falou assim, esse povo de Israel, Ele sabia que o povo de Israel era o povo de Deus, Então ele foi ter com Deus. E Deus, na verdade, sim, quando ele subiu ao monte para falar com Deus, Deus já foi falando logo, quem são aquelas pessoas ali? Ah, não, porque aquelas pessoas vieram aqui para contratar meus serviços, que eles queriam, Quer dizer que ele nem terminou de falar, ele nem terminou, porque Deus sabe todas as coisas, ele já foi falando logo, aquele povo é o meu povo, aquele povo é um povo abençoado, e ninguém pode tocar, Não, porque veio aqui, e você não vai, porque eles mandaram os emissários porque queria que Balaão fosse até lá, a região deles, para que do alto do monte eles amaldiçoassem aquele povo, porque eles acreditavam nesse falso profeta que ele falou, se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado, se você abençoar, vai ser abençoado. Eles acreditavam nisso, porque eles acreditavam em falsos deuses, em vários deuses. Muito bem, só que Deus falou, não, você não vai amaldiçoar ninguém, até porque aquele é meu povo, um povo abençoado, e você também não vai com ninguém. Cara, foi sim, sim, não, não. Foi muito claro. Só que quando ele desceu, que as pessoas estavam ali, os enviados, que eram príncipes, esperando que ele os acompanhassem, já estavam ali com quantias, boas quantias para pagá-lo, Ele queria ir, ele queria aceitar. Só que aí Deus disse, não. E aí, ao invés dele chegar e ser claro, ele simplesmente falou assim, olha, desculpa, mas eu não vou poder ir. Eu não vou poder ir porque o Senhor não me permitiu. O Senhor não me autorizou. Ele não chegou e falou assim, aquele povo é um povo de Deus, aquele povo é um povo abençoado, ninguém pode tirar a bênção daquele povo, a não ser Deus. Eu não tenho esse poder, Ele podia ter sido um pouco mais sincero, só que ele queria ir, ele queria receber aquele pagamento por aquele serviço. Só que ele sabia muito bem que contra Deus ele não tinha poder algum. E aí ele disse da maneira dele, desculpa, mas o Senhor não me permitiu, não poderei ir. Obviamente o rei de Moabe, Balaque, ele que acreditava em tantas divindades, em tantos deuses, ele falou não aceito isso. Vou mandar mais emissários, mais príncipes, pessoas mais importantes. Vamos aumentar esse valor, porque na cabeça dele, quando envolve dinheiro, o que acontece nesse mundo? Quando envolve dinheiro, todos têm o seu preço, E aí, assim foi, E mais uma vez, Balaão, ele foi ter com Deus de novo. Deus já tinha sido tão claro, mas ele foi ter com Deus de novo. Não. Sabe quando a gente, principalmente adolescentes, eu já passei muito por isso, a gente quer ir a uma festa, a gente quer fazer uma viagem, e os nossos pais não nos permitem. O que acontece? A gente fica ali infernizando, Até conseguir. Às vezes a gente consegue. Não consegue, não vai abençoar, mas às vezes a gente consegue. Você quer ir, então vai, E aconteceu mais ou menos isso, porque o Senhor já tinha dado uma mensagem muito clara.
E Balaão foi ter de novo com ele. Ele falou, quer ir? Vai. Até porque nós temos o livre-arbítrio, não é mesmo? Quer ir? Vai. Vai. Mas você só vai dizer aquilo que eu te disser para dizer. Muito bem. Só que Deus ficou indignado. Estava irado. Ele não estava contente com o comportamento de Balaão. Né? E aí, enfim, lá se foram. Só que quando chegou lá, o rei, aliás, era um rei, né? O rei falou, poxa, eu te chamei, Balaão, há tanto tempo, por que você, eu falei que era urgente, por que você não veio logo? Não, então, porque vim e tal, eu só vou, nem vou contar da jumenta, do anjo que estava no caminho, né? Vou me concentrar mais em Balaão e Balaque, para não ficar, assim, a história muito longa. Mas, então, acertaram ali, mostrou quanto ele iria pagar e tal, só que o Balaão estava de mãos atadas, porque ele disse, eu só posso fazer e só posso falar aquilo o que o meu Deus, o meu Senhor, me disser que eu posso. Ele era considerado um falso profeta, mas ele se referiu sim ao meu Deus. E muito bem, chegando lá, Balaque explicou a situação, precisava que aquele povo fosse amaldiçoado, porque ele acreditava realmente que se Balaão o amaldiçoasse, aquele povo seria amaldiçoado. Se o abençoasse, assim também seria, né? Só que ele levou Balaão lá para um monte, mas o Balaão disse, eu só vou fazer aquilo que o Deus falar que eu tenho que fazer. Só vou falar aquilo que ele me diga que eu tenho que falar. E aí ele levou lá no monte, aí ele pediu, Balaão pediu para Balaque, né? Falou, vamos colocar aqui 7 altares, né? 7 cabritos e 7 cabras aqui, vamos colocar aqui os novilhos, né? Então eles colocaram um novilho e um cabrito em cada altar, eram 7. E ele foi ter com Deus. Deus repetiu a mesma coisa. Aquele é o meu povo, povo abençoado. Ninguém pode os amaldiçoar. Muito bem. Chegando lá em cima no monte, né? E ele ainda fala, eu coloquei aqui esse holocausto, essa oferenda. Eu falei assim, que holocausto? Isso não é para mim, porque eu não estou pedindo nada disso, né? Você sabe que quando chegou ali, Balaão, ao invés de atender o pedido, obviamente, de Balaque, que era assim que ele esperava, né, que aquele povo fosse amaldiçoado por Balaão, ele simplesmente disse, esse é um povo abençoado, esse é um povo de Deus. Né? Gente, Balaque ficou tão indignado, mas que isso? Eu não te trouxe aqui para isso, eu não estou te pagando aqui para isso. Não é possível. E Balaão dizia assim, eu não posso. O Senhor abençoou, eu não posso fazer o contrário. Eu só posso fazer aquilo que Ele me diga que eu posso fazer. Eu só posso falar aquilo que Ele me diga que eu possa falar. Né? Só que Balaque, indignado, resolveu levar Balaão para um outro monte, para uma outra terra, um pouco mais distante. Porque lembra, aquele era um povo pagão, que adorava falsos deuses, adversos deuses. E esse rei, ele acreditava que os deuses eram meio regionais. Então, de repente, ele falou assim, não, aqui, nesse monte, reina esse Deus, então ele tem que cumprir esse chamado, né, as ordens desse Deus. Então, eu vou levá-lo para um lugar mais distante e, com certeza, lá vai ser um outro Deus que não vai ter o mesmo poder sobre ele. Maravilha, assim o fez. Chegando lá, a mesma coisa. Então vou colocar aqui 7 altares com 7 novilhos e com 7 cabritos. A história se repetiu. E quando chegou na hora, Balaão repetiu a mesma coisa. Esse é um povo abençoado, que é o povo de Deus. E ninguém pode mudar isso. Indignado, Balaque, o rei, o levou para um outro local. Essa história se repetiu durante 3 vezes. Por quê? Porque a crença dele era que os reis eram regionais, que os deuses eram regionais e tinham poderes diferentes em lugares diferentes. Mal sabia ele, existe um Deus, não é isso? Um Deus, um espírito, um corpo, uma fé. Né? Por isso que essa história se repetiu durante 3 vezes e da boca de Balaão saiu sempre a mesma coisa.
sempre a mesma coisa. E chegamos a números 19 e 20. Por acaso, Deus não é homem, não é? Porque nós, infelizmente, né, somos pecadores, essa é a nossa natureza, nós estamos num processo de purificação, de santificação, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, né? Mas a gente vai se desenvolvendo dia a dia, a gente vai melhorando dia a dia, a partir do momento que a gente continua no caminho, né, ligado à videira verdadeira, e a gente vai passando por esse processo. Mas, infelizmente, nesse mundo secular, mentir é uma coisa normal, mudar de ideia é uma coisa normal, né? Às vezes você faz, né, faz um trato com uma pessoa e depois a pessoa muda de ideia, né? As pessoas mentem, isso é uma coisa normal. Só que Deus é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Ele não muda de ideia, as nossas promessas, aquilo que Ele nos prometeu, a gente vai ficar tranquilo, que se a gente permanecer no caminho, elas vão se cumprir. E aí Ele diz: Deus não é homem para que minta, certo? Porque isso é da natureza humana. Deus não é homem para que minta. God is not human that he should lie. God is not human that he should lie. Nem filho de homem para que se arrependa. Not a human being that he should change his mind. Not a human being that he should change his mind. Então aqui, nem filho do homem para que se arrependa. No inglês, nessa versão, que é a nova versão internacional, ele está trazendo, né, no português está para que se arrependa e no inglês está para mudar de ideia. Mudar de ideia, mudar sua mente. Tá? Apesar que arrepender pode ser regret ou repent. Mas dessa versão do inglês, porque eu estou usando a mesma versão, nova versão internacional, que é no International Version, e às vezes não é uma tradução literal, né? Mas é isso. Então, no inglês, que não é filho de homem para que se arrependa, né? He's not a human being that he should change his mind. E aí ele faz perguntas assim: acaso ele fala e deixa de agir? Does he speak and then not act? Será que ele fala e depois não age de acordo? Não, ele é sempre de acordo com as suas palavras, né? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Does he promise and not fulfill? Né? Ele promete e depois não cumpre? Fulfill é cumprir, né? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Does he promise and not fulfill? E no versículo 20, ele resume: recebi uma ordem para abençoar, porque essa ordem era uma ordem superior, uma ordem irrevogável, certo? Recebi uma ordem para abençoar. I have received a command to bless. I have received a command to bless. Ele abençoou. He has blessed. Ele abençoou. He has blessed. E não o posso mudar. And I cannot change it. Então ele recebeu uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que existia um único Deus. Balaque não tinha a mínima ideia. Por isso, ele ficou insistindo e foi aumentando a recompensa e levando Balaão para lugares diferentes naquela região, para ver se, de repente, ele conseguiria com que Balaão amaldiçoasse aquele povo, o povo de Deus, que não podia ser amaldiçoado, não é? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir?
Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. God is not human that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? I have received the command to bless. He has blessed and I cannot change it. E por isso que a gente pode ficar tranquilo. Se você tem promessa do Senhor, a gente pode ficar tranquilo. Basta que a gente permaneça no caminho, certo? Não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que fiquemos conectados à videira verdadeira, que essas promessas vão se cumprir, não é mesmo?